Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, recebemos a nossa irmã Cristina com o tema O Medo de Envelhecer. Seja bem-vinda, Cristina. Boa noite a todos. Muito bom estar de novo aqui, né? Você está na foto. Tá bem? Então tá. Bom, como já foi anunciado, nós estamos propondo para a noite de hoje o tema O Medo de Envelhecer, pelo motivo de que a questão do envelhecimento está na pauta das discussões e de muitas pesquisas que estão sendo realizadas na atualidade, motivadas pela razão de que a humanidade está envelhecendo. A população, melhor dizendo, para sermos mais precisos, a população do globo está envelhecendo, o que é uma coisa positiva, porque é um reflexo da melhoria das condições de vida e do progresso da ciência. Algumas décadas atrás, a nossa expectativa de vida era bem menor. Ano passado, uma pessoa me mandou pelo WhatsApp a imagem de um recorte de jornal de uma notícia que saiu na década de 40 ou 50. Acho que foi sim, a década de 50. E era notícia de um ônibus que havia se desgovernado e ele derrubou o muro de uma casa. Aí a notícia dizia assim, que a casa pertencia a uma velhinha de 42 anos que havia ficado muito assustada. E mais assustada fiquei eu, porque as minhas filhas estão nessa faixa etária e eu falei, se eu sou mãe de uma velhinha, eu não sei, então, como eu vou me classificar. Mas é que, de fato, se nós olharmos para trás, como eram as nossas avós. A minha avó foi avó aos 36 anos. E logo ela, né, ficou de cabeça branca, ela assumiu aquela postura de avó. Hoje, as avós, gente, aos 50, 60, 70 anos, elas parecem muito mais jovens, elas vão à academia, não é? Elas andam assim, elas arrumam o cabelo, elas se separam de casamentos, namoram, casam de novo. Tem assim, uma atividade intelectual e social bem intensa. É muito diferente das avós das décadas de 30, 40, para não ir muito mais para trás, não é? E hoje nós estamos vendo como uma coisa comum pessoas vivendo, e muitas em boas condições de saúde, com mais de 90 anos. Quantos no movimento espírita nós não temos encontrado, né? De companheiros que são idosos e ainda estão lúcidos, ativos, se aposentaram de suas obrigações profissionais, já têm os filhos criados, mas eles se mantêm muito vibrantes por estarem envolvidos em atividades beneficentes, em atividades onde eles se sentem úteis e valorizados. Há uns anos atrás, assisti lá na universidade a um evento sobre idosos. E achei muito interessante porque havia duas palestrantes, uma de Santa Catarina e outra aqui de Mato Grosso. A de Santa Catarina, ela trabalhava, era assistente social, e ela trabalhava com idosos, mas idosos de classe média, pessoas aposentadas e que tinham assim, um padrão de vida muito bom. E o trabalho dela era assim, pesquisar e buscar formas, como assistente social, de ajudar essas pessoas a vivenciar a velhice de uma forma saudável.
E a outra, que era aqui de Mato Grosso, ela trabalhava mais com idosos assim carentes, com dificuldades, que recebiam uma aposentadoria minguada e que lutavam com dificuldades financeiras. Então, era assim. Aquele primeiro grupo, o problema deles era depressão, o sentimento de inutilidade, de se sentirem assim abandonados, solitários. Os outros também tinham alguns desses problemas, mas eles estavam priorizando a sua própria sobrevivência por questões assim financeiras. E a gente observa também na sociedade atual uma situação nova. As famílias não estão sabendo o que fazer com os seus idosos. Porque as pessoas vão vivendo, vão apresentando já algumas dificuldades que são inerentes ao envelhecimento, requerem, às vezes, um cuidador, eles ficam muito ociosos. Então, já existem até alguns lugares que que procuram viabilizar atividades para essas pessoas, porque os filhos eles têm que trabalhar, eles têm que sair, e não tem como deixar aquele idoso sozinho em casa. E aí, quando a minha mãe estava assim, e ela, que era uma pessoa muito ativa, inclusive no movimento espírita, e ela sofria muito, porque ela dizia que ela se sentia inútil. Uma pessoa que se acostumou durante toda uma vida a ser útil, a estar ocupada, a ter uma atividade produtiva, ela se sente mal de não ter aquela capacidade de ir e ir sozinha, de não ter mais memória, de ter algumas limitações, tanto algumas intelectuais, né, de esquecimento, coisas assim, como também até problemas de saúde, de locomoção e tal. Aí nós estamos falando, puxa, precisariam assim criar uma creche para idosos, em que essas pessoas pudessem ir pelo menos umas 3 vezes por semana para conversarem, fazer um bordado, né, fazer um artesanato, se ocuparem, terem uma vida social, né? Então, hoje, esse é um problema que muitas famílias estão enfrentando, até porque, como nós estamos vivendo mais tempo, antigamente, assim, os que conseguiam chegar a uma idade mais avançada, quando já ficava com problemas mentais, de esquecimento, com as ideias atrapalhadas, o pessoal falava, está caducando. Né? Hoje não, tem mal de Alzheimer ou então demência senil, que existe uma diferença. Não sou médica, não vou aqui me arvorar em tentar explicar, mas eu sei que existem essas diferenças. E hoje é muito comum nós convivermos com isso, com familiares, e nós também, daqui a uns anos, poderemos estar vivenciando essa demência senil. E nós temos que nos preparar para isso, e as famílias também precisam, de uma certa forma, estar preparadas para atender de uma forma humanizada, né, esse tipo de situação. Então, vejam, o envelhecimento da população é uma realidade. E as pessoas, gente, têm muito medo de envelhecer. De onde vem esse medo? Esse medo eu avalio como ele tendo assim 2 causas diferentes. A primeira situação que gera essa angústia diante dessa realidade, que ela é inexorável. Nós ao nascer, nós já começamos a envelhecer. Eu mesma, um dia, conversando com o médico, eu levei um susto, que ele disse assim, olha, você já consultou um geriatra? Eu falei, não, eu me achando assim muito jovem, né? Ele falou, mas a gente tem que ir ao geriatra aos 25 anos.
E eu já havia passado dos 25, olha, fazia muito tempo, né? Mas é verdade, como uma forma de você ir se tratando para ter uma velhice mais saudável. Mas qual seria, meus irmãos, assim, essa primeira razão que gera essa angústia? Eu diria que é a pressão social. A nossa sociedade hoje valoriza muito a juventude. Inclusive, o corpo da juventude, a beleza da juventude. E é uma coisa assim, neurótica, absurda, porque não tem como frear a velhice. Nós estamos cada vez mais ampliando, como eu disse, o nosso tempo de vida e prorrogando uma permanência aqui na Terra saudável com os avanços da medicina. Eu assisti uma vez uma palestra em que o palestrante ele disse que hoje, atualmente, nós já poderíamos viver 120 anos, seria assim, poderíamos já ter alcançado essa média, mas 120 anos saudáveis, com uma vida boa, não é em cima de uma cama. E nós só não chegamos a esse patamar por conta da nossa própria imprudência. Alimentação totalmente errada, falta de exercício físico, porque antes nós nos exercitávamos muito mais, né? Hoje nós não levantamos nem para mudar de canal, né? Um beco de café. Não, como? Um beco de café. Olha no café. Ah, sim, não. Era muito mais. Até o carro. Eu uma vez assisti a uma entrevista de um endocrinologista e ele falava, sabe, esse movimento de abrir e fechar a janela do carro, ele falou, tantas vezes por semana você faz, você já gastou algumas calorias. Por que a gente precisa ir para as academias, gente? Porque nós precisamos fazer exercício físico, não é? E nós não lavamos mais roupa, aliás, graças a Deus. Não é? Eu odeio lavar roupa, né? Mas nós, hoje, a nossa vida facilitou, então nós temos que suprir isso, porque uma das causas de adoecimento, de envelhecimento, é a falta do exercício físico. E a outra causa, ele diz, é o estresse. Bom, mas nós estamos ainda nesse mundo de provas e expiações, e para aprender a enfrentar os desafios do dia a dia, que são dia a dia mesmo, eles são diários, nós temos que desenvolver ainda muita sabedoria, muita serenidade, muita oração, muita meditação, não é? Para que nós tenhamos esse equilíbrio de não massacrarmos tanto o nosso corpo com as nossas preocupações. Então, nós ainda não temos essa sabedoria, mas hoje já estamos melhorando. Como se fala hoje em alimentação saudável, né? Como se divulga hoje a importância do exercício físico, de não levarmos uma vida sedentária, como hoje se estimula, né, as atividades práticas que são calmantes e que nos equilibram emocionalmente. Existem muitas, só isso acho que daria para nós fazermos aqui, né, toda uma discussão, mas não é o foco do nosso bate-papo de hoje. Então, gente, de fato, a gente sofre esse processo, poderíamos viver mais. Mas, e isso é importante que a gente aprenda a viver, porque nós espíritas que valorizamos a reencarnação, sabemos que esse corpo ele é uma dádiva preciosa e que nós temos a obrigação de tratá-lo com muito amor, com muito carinho, né? Como dizia Francisco de Assis, ele é o meu burrinho que me leva para onde eu quero ir, é ele que leva o nosso espírito. O ideal é que a gente permaneça aqui o maior tempo possível. A maioria das pessoas abrevia o seu tempo, a sua permanência aqui, por esses comportamentos, né, pouco saudáveis. Mas isso ainda é algo que nós vamos aprender. Agora,
vai chegar, por mais que nós cuidemos da saúde, sejamos pessoas equilibradas, temos que aceitar que estamos no mundo material encarnados e que temos prazo de validade, não é? Nós reencarnamos, vamos desencarnar para continuar reencarnando e tal. E o envelhecimento faz parte. Em mundos mais evoluídos, né, a média de vida é muito mais elevada. Na Revista Espírita, Kardec colocou umas mensagens que foram obtidas de um espírito que estava encarnado em Júpiter, que é um planeta mais adiantado que a Terra. E, naquela época, ele dizia que a média de vida lá era 300 anos. Bom, gente, isso foi há 200 anos atrás. Então, provavelmente, agora a média de vida lá já deve ser mais de 300 anos. Mas é 300 anos, gente, assim, né? Nos trinques, né? Não é 300 anos caindo aos pedaços, não. 300 anos bem, porque lá a matéria também é diferente. E nós vamos, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos chegar lá. Mas, mesmo em Júpiter, eles desencarnam, porque lá ainda é um mundo material. Então, nós temos que aceitar e termos a sabedoria de não nos deixarmos dominar por essa pressão de eterna juventude, gente. Isso é de uma infantilidade, acho assim, louvável, saudável, a pessoa que se enfeita. Os antigos diziam assim: quem não se enfeita, a si mesmo se enjeita. Então, se hoje a medicina tem recursos que fazem com que a gente tenha uma aparência melhor, com tratamentos, cremes, tanta coisa que tem aí, tanta novidade, né, que eu não vou saber falar sobre isso, não. E o mais radical, que é a cirurgia plástica, que faz maravilhas. Alguns espíritas criticam a pessoa que faz uma cirurgia plástica. Isso é bobagem, excesso de vaidade. Gente, olha, mas que posição xiita. Qual o problema de uma pessoa querer ficar mais bonita? A pessoa, quando ela se sente mais bonita, ela melhora o seu humor, melhora a autoestima. A regra é o equilíbrio, já diziam os romanos, a virtude está no meio. Se hoje uma pessoa com 50, 60 anos, 70, 73, como é o meu caso, se a pessoa tem saúde, ela se sente bem e ela quer melhorar a sua fisionomia, o seu corpo, problema dela. Se ela tem dinheiro, porque também não é barato, né? A pessoa é livre, por que nós temos que nos colocar na posição de fiscais? Cada um é livre e faz o que quer. E há casos em que a cirurgia plástica é um ato de misericórdia, gente. Né? Não, devagar, é porque a mulher pode chegar em casa. Vai que já prepara, já começa a poupança. Mas, gente, há situações, eu conheço cirurgiões. Não está precisando acontecer. Tá, eu vou maneirar. Mas, olha, gente, há pessoas que sofrem acidentes, pessoas que têm deformidades, que sofrem queimaduras. E a pessoa que tem um defeito, só quem tem um problema na pele ou no rosto, no corpo, e que ela sente os olhares indiscretos das pessoas, aí a gente não pode julgar. Quem está sofrendo aquilo é que sabe da sua necessidade de repente, melhorar a sua aparência. Esse dia eu estava assistindo na televisão uma entrevista de um rapaz, um economista, e falando muito bem, ele jovem, bonito, mas, gente, ele tinha um desvio no nariz, do septo do nariz, tão acentuado que a fisionomia... Ele era um rapaz bonito, mas a fisionomia dele estava grotesca. E ele, um homem público, que ocupa um cargo em que ele tem contato com outras pessoas. Eu falei, puxa, um rapaz tão jovem, se eu fosse mãe dele, eu fazia ele fazer uma cirurgia plástica nesse nariz, porque até prejudica, eu acho, a respiração, né? Ele ia se sentir tão melhor.
É como vai chegar um tempo, gente, que esse tipo de procedimento, porque se a minha saúde vai melhorando com os nossos novos hábitos de vida, o meu exterior vai ter que combinar com a minha condição física. E nem sempre combina, fica em desacordo. A pessoa tem uma vitalidade de 30, mas já tem a aparência de 50 ou mais. Então, se ela quiser harmonizar, qual o problema? Acho assim muito razoável, muito justo. Vai ser tão natural que vai ser como dentadura, implante de dente. Vocês conseguem imaginar uma pessoa que perde os dentes? Não, não vai por dente, isso é vaidade. Isso é... Não, gente. É claro, precisa para mastigar. Mas, esteticamente, hoje, nós já aceitamos com naturalidade que a pessoa não fique sem os dentes. Também no futuro, quem quiser, né, a gente observa entre pessoas que são da área de comunicação, sobretudo artistas, que trabalham com a imagem, eles têm um cuidado, né, de estarem sempre, faz botox, faz isso, e outros não. E se sentem bem, e se acham bonitos, e a gente acaba, se a pessoa ela se acha bem com aquela aparência, com as suas rugas, você acaba achando normal, porque a própria pessoa ela está bem com aquela aparência. A gente vê, por exemplo, Fernanda Montenegro, ela nunca fez plástica, mas ela faz qualquer papel e ela arrasa, não é? Pelo seu talento. Tem uma outra artista também, a Cássia Kiss. Ela é bem mais jovem, mas ela é bem enrugada, é o tipo de pele, talvez. Mas ela se recusa a fazer plástica. E ela está bem. E ela faz os papéis. É a pessoa que passa. Agora, se outra se sente incomodada, gente, nós não temos nada a ver com isso. Que faça se ela está se sentindo bem, se aquilo... Veja uma criança com orelha de abano, gente, como sofre. Sofre todo tipo de apelido. Olha a plástica, vem, dá uns pontinhos, aquela pessoa já está ótima. O que a gente tem observado com tudo, isso aí eu acho super normal, né? Acho a pessoa se sente bem, quer ficar mais bonita, tem todo o direito de fazer, se ela pode, né, como você diz, tudo bem. Mas a gente tem observado pessoas que são assim, neuróticas, é uma coisa doentia. Vi na televisão também esses dias, uma moça, ela gastou... Gente, ela, não estou me lembrando a cifra, mas na hora eu vi, puxa, ela podia comprar um belo de um apartamento. E ela gastou essa fortuna, ela fez várias plásticas, porque o sonho dela era ficar parecida com uma celebridade aí americana. E ela foi fazendo no corpo inteiro todo tipo de cirurgia. Eu, só de pensar de fazer cirurgia, eu já fico desanimada, gente, de entrar no hospital. Mas eu falo, que coragem! Mas foi assim, mais de 100 cirurgias plásticas que ela fez. E aí, no final, o repórter ainda falou, pior é que não deu certo. Mostrou a foto dela antes. Meus irmãos, por tudo quanto é mais sagrado, ela era mais bonita antes. Mas é a pessoa que não está bem consigo mesma, ela se olha no espelho e se acha feia. Ela não viu uma moça bonita e ficou deformada, porque o corpo não aguenta tantas intervenções. É uma violência contra o seu próprio corpo, né? Então, acho que a gente tem que aprender a aceitar a velhice. Muitas pessoas idosas vão e fazem uma plástica e se decepcionam, porque a plástica não faz milagres, né? E os médicos falam, olha, vai dar uma melhorada, mas você não vai ficar como você era aos 20 anos. Não vai ficar, gente. Não tem jeito. Só reencarnando de novo. Eu já me conformei. Porque como eu vou reencarnar, eu sou reencarnacionista, eu falo, deixa, pode cair. Eu vou voltar novinha. Joia, também não sei se eu vou merecer, né?
voltar ajeitadinha, posso voltar com uma aprovação, né, de ter assim algumas dificuldades na aparência física, mas vou voltar novinha, gente, todos nós, né? Então essa história de reencarnação é uma maravilha, é uma plástica verdadeira, né? Bem, então isso realmente é um desequilíbrio, é uma neura de querer reter o tempo. A gente vê que mulheres como sofrem à medida que elas vão vendo, né, o vigor da juventude, a beleza da juventude. Olha, vocês querem ver vídeo antigo de 20, 10 anos atrás, eu vejo e falo assim, nossa, porque a gente não percebe. Deus é tão misericordioso que a gente vai envelhecendo e a gente não percebe. E não percebe que o marido também está envelhecendo. Eu olho para o meu marido, eu acho ele lindo, igual... Eu assim, ele falou, mas eu já estou velho. Eu disse, não, a gente vê, você vai acostumando, os dois vão envelhecendo junto e a gente não percebe que está diferente. A gente só nota quando você vê uma foto antiga ou um vídeo antigo, aí a gente percebe o quanto nós estamos diferentes. Mas isso é tão bonito, né? É a magia da vida. Minha mãe era muito engraçada. Uma vez ela foi lá na cidade onde ela nasceu, encontrou com as amigas de infância. Aí ela chegou e falou, ai, Cris, encontrei com as minhas amigas, mas estão tão acabadas. Eu falei, pois é, mamãe, elas estão falando a mesma coisa da senhora. Nessa hora, elas também falaram, coitada da Aurora, como está acabadinha. Porque, lógico, se viram há muitos anos sem se ver. Aí, na memória, fica aquela jovenzinha do ginásio. Quando reencontra, é um choque, né? Então, meus irmãos, a gente tem... A gente só vê velhice para os outros, né? É isso, exatamente, porque a gente vai envelhecendo aos pouquinhos e a gente não percebe o tempo passar, porque Deus é muito misericordioso. Tem um poeta medieval, cujo nome agora eu não me lembro, mas ele diz que o tempo ele caminha como se tivesse pantuflas de feltro. Você não percebe o tempo caminhar, mas ele está caminhando, tá? Então, hoje é um motivo assim... tem mulheres que são assim, chegam ao ridículo, à loucura, querendo segurar a juventude, né? Então, elas exageram dos exercícios físicos, sabe? Que é uma coisa que é para ser saudável, acaba sendo, se não são bem orientadas, pode se tornar até uma coisa prejudicial, querendo ter um corpo de jovens. Aí se vestem de uma forma em que você querer parecer mais jovem do que você é, usando roupas de mocinhas ou de jovenzinho, ressalta, parece que chama mais atenção, porque o contraste é maior. Eu vi outro dia num jornal, estava lendo o jornal, aí numa coluna social, uma senhora, assim, da minha idade, né? Que eu sei que ela é... Pelo visto, ela é da minha idade, mais ou menos, com um vestido muito bonito. Ela estava, uma roupa, se devia ser um casamento, alguma coisa, mas era um vestido em que ela estava sem manga, um vestido decotado. Então, estava assim, tão feio, né? Porque estava mostrando aquelas partes que ficam assim, né? Meio caídas e tal. Ou então, uma mulher, depois de uma certa idade, com uma mini saia, uma roupinha para parecer uma mocinha, não fica parecendo uma mocinha. Então, ela quer voltar num tempo, ela não aceita, ela não vive o prazer da meia-idade, da terceira-idade, sei lá, né? Mas essa é uma sabedoria que a gente tem que ir adquirindo, de aproveitar, né, o melhor de cada idade e aceitar, porque não tem como segurar o tempo. Bom, isso eu estou falando no aspecto físico, né? Aí tem a questão, aí é que é pior, vamos falar da segunda causa que leva as pessoas a temerem o envelhecimento, que é o medo ligado ao medo da própria morte. Porque, com o tempo, nós vamos sentindo, sim, uma decadência, gente.
A cada dia, nós percebemos a diminuição de algumas coisas. Há uma perda, né? Nós ficamos menos alerta. A perda da visão é uma das primeiras que a gente perde, né? Porque, geralmente, aos 40 anos, eu com 40 anos, no dia seguinte, eu já estava com óculos para perto, né? Então, você fica com limitação na visão, nos movimentos, até para dirigir, nós não temos mais aquela mesma rapidez dos reflexos. Aí começa a aparecer assim, né, dores e achaques e problemas, porque é normal, é o desgaste do nosso corpo. E as pessoas têm medo de sofrer doenças, ficam muito ansiosas, com receio de doenças, com receio de que eu tenho medo de ficar em cima de uma cama, dando trabalho para os meus filhos. Nós estamos sujeitos, que só não envelhecem quem morre jovem, né? E nós também queremos... Eu não quero morrer jovem, aliás, eu já não estou mais jovem, mas eu quero aproveitar essa encarnação, porque eu não sei quando é que eu vou ter uma nova vaga aqui. Não é tão fácil. Então, eu quero aproveitar enquanto eu estiver, né, com condições, mas a gente tem que aceitar. É meio doloroso, gente. A cada dia a gente vai tendo assim, um choque de realidade. Não é só o espelho. O espelho é o de menos, porque, como eu disse, a gente vai acostumando, não nota muito, não. Também não enxerga muito bem, sabe? Se vê as rugas, se vai com as óculos, né? Não adianta, né? Mas... gente, eu apareci com uma dor. Eu tenho que contar, porque, assim, minha experiência... E eu acabei rindo da história, né? Aí fui... Acha isso e aquilo, quando foi ver, era colo, pediu lá aquele exame, ressonância, não sei, um exame para ver minha coluna. Quando eu peguei o laudo, gente, eu confesso, eu fiquei assim, nossa, porque, gente, estava ruim de cima a baixo, mas sabe o que dizia? Falava lá, tá, tudo errado, né? Compatível com a idade. Não sei o que lá, né? Compatível com a idade. Mas era uma folha, gente, descrevendo assim, os estragos na minha coluna, mas o que era triste é que era tudo compatível com a minha idade. Né? Então, ou seja, não tem solução, né? É água fluidificada, passe, exercício físico, fisioterapia, essas coisas, e aí a gente vai levando e aprendendo a conviver com essas limitações. Agora, penso, meus irmãos, e aí essa doutrina maravilhosa, né? Que a doutrina espírita, em tudo na nossa vida, ela nos ajuda. Porque ela esclarece o porquê das coisas. E nós, espíritas, não se justifica que nós tenhamos, né, medo de envelhecer ou medo de morrer. É claro que ninguém é masoquista, vai dizer, ai, gente, hoje eu estou com as costas que não me aguentam. Às vezes eu estou assim. Ai, que delícia. Não, não é delícia. Não é. Mas também não é o fim do mundo. Vai lá, faz alguma coisa, né? Deita um pouco, faz o que tem que ser feito e vai melhorando e vai levando, porque uma hora isso vai passar. Passa para todo mundo, né? E aí nós aceitamos, nós sabemos o porquê das coisas. E a gente tem muita esperança, porque a gente sabe que tudo vai passar, não é verdade? Nós vamos reencarnar, gente. E quando nós desencarnarmos, todos esses achaques, eles vão desaparecer. Isso faz parte. E os espíritos explicam que o nosso corpo é como se fosse um mata-borrão. Então, acaba que as doenças, elas são uma forma assim, de absorção de energias pesadas, das nossas culpas. Então, o corpo, ele absorve tudo isso. E, de modo que tanto é que os espíritos falam que, por exemplo, doenças como um câncer, que normalmente é o que o André Luiz chama de débito expirante,
não é todo tipo de câncer. Sabe o tipo de câncer em que a pessoa fica anos se tratando? Aquele câncer que é doloroso, que é complicado, que é difícil? É uma provação bem difícil. Então, André Luiz classifica como débito expirante. Ou seja, são pessoas que eles têm uma cota, assim, olha, você tem isso para liquidar, zerar sua dívida aí na Terra. Você pode parcelar em suaves prestações reencarnatórias. Mas há pessoas que têm um temperamento, não, eu já quero resolver isso, eu quero ficar livre. Me dá logo o negócio para eu pagar tudo. Eu vou ficar apurado, mas eu dou um jeito, eu quero me libertar rápido. E aí vem uma doença como essa, que limpa tudo. É um tratamento intensivo, tipo eles chamam de cirurgia plástica da alma. Aí já é cirurgia plástica da alma, tá? Não é para corrigir o nariz, não, é para corrigir a alma mesmo, para o perispírito ficar liberado de coisas que nós vamos assim, porque o perispírito ele é muito plástico e ele absorve as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas culpas. Por isso, um câncer que a pessoa vai ali, sabe, morrendo aos poucos, ele é altamente terapêutico, libertador. Mas não é todo mundo que aguenta. São pessoas que têm uma fibra, não, eu quero me liberar, e então, a espiritualidade atende na medida do possível, tá? Então, minha gente, a morte vem, mas nós sabemos que a morte é maravilhosa. A morte não dói. Há pessoas que têm medo do momento da morte, mas isso já foi amplamente estudado na doutrina espírita. Ernesto Bozano, por exemplo, no livro A Crise da Morte, ele estuda especificamente o momento da desencarnação. André Luiz também trabalha muito nos seus livros, descrevendo esse processo de desligamento, que muitas pessoas têm medo desse momento, mas ele não é doloroso. E o pós-morte, melhor ainda. Hoje em dia, nós temos essas informações, tanto na literatura espírita, pelo relato dos espíritos, e hoje, pelas experiências de quase morte, que é algo que está amplamente difundido. Existem livros sobre isso, muitos vídeos na internet de pessoas que passaram por essa experiência de quase morte. Então, não tem como duvidar, porque tem gente que não acredita na mediunidade. Isso aí, esse médium aí está inventando isso. Mas não, a pessoa continua encarnada. Ela quase morreu, ela chegou a se afastar do corpo, mas não era o momento, ela teve que voltar, e aí ela relata o que aconteceu nesse período que ela esteve fora do corpo. E engraçado que a maioria não quer voltar. Não, aqui está muito bom, eu não quero mais voltar. Aí olha para o corpo assim, não quero voltar. Aí vem o benfeitor, não, você tem mulher, tem filho, você não terminou sua tarefa, não, pode voltar. E a pessoa vem, às vezes, contrariada, né? E aí eles falam do bem-estar, da sensação da beleza, do amor que eles recebem no momento que eles são recebidos, né, pelos seus familiares, por benfeitores, por espíritos que eles não conhecem, provavelmente conhecem de outras existências. Então, o fenômeno da morte é belíssimo e é muito, muito agradável, exceto para suicidas que se arrependem, e eles falam que eles sentem um mal-estar horrível e sentem um alívio muito grande quando, graças a Deus, que eu não consegui me matar. E também pessoas que são muito cruéis, assassinos, pessoas muito violentas, muito endurecidas, esses relatam que foi muito desagradável a morte para eles. Esses que voltaram, eles falam muito, porque eles se viram ali aguardados, né? Como as pessoas de bem são esperadas ali
porque pelo parto, né? A hora do parto, é um parto ao contrário, né? Quando a gente nasce, está ali médico, um monte de gente ali para nos receber, a morte é o parto ao contrário. E essas pessoas não estão com seus inimigos ali, aguardando para se vingarem dele, né? E aí realmente é muito desagradável. Então, vamos encarar, a minha proposta é assim, que nós encaremos a velhice com muita alegria. Olha, já estou numa fase de terminar minha tarefa, falta pouco tempo para eu retornar para a minha verdadeira vida, para reencontrar com as pessoas que eu amo, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou dar o melhor de mim. Eu vou viver intensamente, vou amar intensamente, porque cada minuto que a gente tem aqui vai contar muito para a nossa felicidade do lado de lá, né? Nós vamos aceitar com muita, muita alegria. E aquilo que todas as pessoas falam para mim, eu não quero dar trabalho, eu não quero ficar em cima de uma cama, eu não quero ter Alzheimer, eu não quero perder a razão. Deve ser realmente... Bom, não sei se em outras vidas a gente já passou por isso, mas, gente, é uma prova de humildade. E se a gente tiver que passar por uma demência senil, né, perdermos a noção do que a gente fala, do que a gente faz, ficarmos totalmente dependentes de outras pessoas, não vamos nos sentir humilhados por isso, não. Qualquer um pode passar por isso. Gente, vocês viram o Chico como ficou? Chico Xavier, este sol que reencarnou aqui entre nós, esse espírito de tanta luz, ele ficou velhinho, dependendo de pessoas cuidarem dele. Mas que resignação, que aceitação, não é? Jadivaldo está bem, né? Com 92, agora está com... Ele tem problemas, ele sente dores, né? Ele tem angina, ele tem problemas de saúde. Imagina, com 92 anos, ele até, aliás, está ótimo, né? Aliás, voltando àquele assunto da vaidade, gente, é uma polêmica no movimento espírita, o fato dele pintar cabelo. Gente, o que tem ele pintar cabelo? Se ele gosta, deixa ele pintar o cabelo, gente. Mas que povo implicante. Se ele se sente mais bonito, deixa ele passar o seu crescinho, sei lá o que ele passa. Né? Ele quer, deixa. O Chico não gostava de ser careca, foi pôr uma peruca, o movimento espírita xiita, né? Caiu em cima. Que vaidade! E, gente, ele não pode ser vaidoso, tem que andar horroroso. Ele queria, né? Não gostava de ser careca. Tem homem que se sente bem careca, mas tem homem que não se sente bem, gente. Qual é o problema? Né? Nós somos muito assim... fiscais dos outros, né? Ficamos tomando conta da vida dos outros, esquecemos as coisas maravilhosas que eles fazem. Comentários sobre Chico, que dava a pena, Edivaldo que pinta o cabelo, nós espíritos não devíamos nem comentar. Já que nós estamos aqui... Mas não é, mas o senhor não acha uma... Eu também acho. Eu concordo plenamente que o senhor é uma perda de tempo. Isso é coisa de gente que está na janela, não tem o que fazer, não tem assunto para conversar, vai se incomodar com a cor da tinta que alguém está pintando o cabelo. Gente, para nós encerrarmos, há muito tempo atrás, hoje eu descobri, eu estava lá mexendo, me preparando, mexendo lá nos meus papéis, me lembrei de uma página que uma grande amiga minha, já desencarnada, ela mandou para mim, em que é uma coletânea de frases falando sobre o envelhecimento. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque tem umas coisas assim muito, muito interessantes. Aqui foi uma pessoa chamada Abiel, eu não conheço. Saber envelhecer é obra-prima de sabedoria. E um dos capítulos mais difíceis da arte de viver. É mesmo, não é fácil, gente, que é algo que mexe assim, com as nossas capacidades, né? com as nossas habilidades, até, que nos impõem limitações,
É difícil mesmo. Tem que ter muita arte para envelhecer com dignidade. Agora, esse é de James Garfield, também não sei quem é. Se as rugas na testa são inevitáveis, não deixe que elas se inscrevam no coração. O espírito não precisa envelhecer. Foi aquilo, né, que está mais ou menos na mensagem de abertura do Torres Pastorino, né? A ruga no rosto, gente, pode até esticar, mas vai chegar uma hora que não vai dar certo, porque o botox chega a um ponto que você fica, né? Nunca ouvi café, né? Então, tem um limite. Eu acho que esse botox deve ser maravilhoso. Hã? Assim, não, ficou um pouquinho assim. Ai. Então, chega uma hora, a gente pode adiar um pouquinho, mas uma hora a ruga vem, né? Não tem problema. Agora, John Barrymore. Um homem pode considerar-se velho no dia em que tiver apenas saudades em lugar de sonhos. Gente, nós temos que ter sonhos. Se eu acredito na imortalidade, eu talvez não possa, né, realizar todos os meus sonhos no tempo que me resta. Mas eu tenho eternidade, gente. Nós somos cidadãos do universo, viajores do tempo. Eu já estou programando a minha próxima encarnação. Já avisei meu marido para ele me esperar, para não se ficar de olho em outras, para ficar... você me espera. Eu já estou... Coitado, né? Não, já estou doutrinando, fazendo uns acertos com ele para garantir. Olha, a gente tem que já ir garantindo, não é? Então, eu já estou sonhando, fazendo planos para a próxima encarnação. Agora, Alfred Dedot. Cada um tem a idade do seu coração. Então, estou com 25. Tá? Schopenhauer. Os primeiros 40 anos nos dão o texto da vida. Os últimos 30, seu comentário. Legal, né? Então, nós estamos agora... Nós todos, não, desculpe, eu aqui. Estou na fase dos comentários, né? De avaliar e de aprender com tudo que eu já vivi. Espera-se. Newman, essa foi psicografada, mas não fala quem foi o médium. A velhice não é campo para ostracismo, mas a oficina de luta constante. O homem passa acumulando para depois distribuir. Olha que lindo, né? Então, nós estamos na idade, quem acumulou bastante, está na hora da gente distribuir sem prepotência, né? E lembrando, né, gente, que no Livro dos Espíritos está dito que mede-se o avanço de uma sociedade pela maneira como esta sociedade trata os velhos e as crianças. Nossa sociedade, então, eu acho que é bastante atrasada, porque a gente tem visto muita violência contra idosos. Existem leis já maravilhosas, protegendo, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Nossa, prevê coisas maravilhosas, mas a gente convive com muita violência, gente, contra idosos e contra as crianças. Isso é a medida da nossa nosso primarismo, né? Emerson. Nós não contamos os anos de um homem até que ele nada mais tenha a contar. Então, quem tem coisas para contar, ainda está vivendo, né? Agora, Joseph Murphy. Você envelhece quando deixa de sonhar e perde o interesse pela vida. Você envelhece se vive irritado, se é extravagante, irascível e rabugento. Ocupe sua mente com as verdades de Deus e irradie a luz de seu amor. Isto é juventude. Olhe para frente, pois em todas as ocasiões você estará contemplando a vida infinita. Lindo, né? Agora, André Maurois. O verdadeiro mal da velhice não é o enfraquecimento do corpo, é a indiferença da alma. A gente não pode deixar passar, gente, né, a perda das nossas forças para a nossa alma. A nossa alma tem que estar muito vibrante.
Os homens que envelhecem menos depressa são os que conservaram razões de viver. Envelhecer é apenas um mau hábito. O homem ocupado não tem tempo de adquiri-lo. Eu acho que é por isso que eu sou tão ocupada que eu não estou percebendo. Só os outros que estão percebendo que eu estou envelhecendo, mas estão percebendo, né? A arte de envelhecer é de aparecer às gerações que se seguem como um apoio, e não como um obstáculo, como um confidente e não como um rival. A gente tem que saber dar espaço, né? No movimento espírita, a gente sente muito isso. Às vezes, o pessoal da velha guarda é muito resistente, dono do espaço, e não abre lugar para os jovens. A gente tem que fazer esse aprendizado, né? Agora, o general Douglas MacArthur. Serás tão jovem quanto tua fé, tão velho quanto tua descrença, tão jovem quanto a confiança que tenhas em ti, tão velho quanto o teu desânimo. Serás jovem enquanto te conservares receptivo ao que é belo, bom, grande, receptivo às mensagens da natureza, do homem e do infinito. E, gente, para encerrar, aqui faz parte uma oração que é muito interessante, é engraçada. Tira, coloca mais um aí. Diga. Um ditado filosófico que diz que o envelhecimento é simplesmente um preconceito aritmético. Olha aqui, vocês ouviram? O envelhecimento é simplesmente um preconceito aritmético. Eu concordo em gênero, número igual, porque estou me sentindo muito jovem. Bom, gente, essa oração é muito engraçada e ela é, assim, uma advertência para todos nós que já atravessamos o Cabo da Boa Esperança, né? Essa freira, ela é muito sábia, vejam só. É uma madre superior, ela preferiu o anonimato. Senhor, vós sabeis melhor que eu que estou envelhecendo e que algum dia serei velha. Bom, pelas estatísticas, eu já sou. Não permiti, Senhor, que eu fale demais, especialmente que eu adquira o hábito fatal de pensar que tenho que dar palpites sobre qualquer assunto em qualquer ocasião. Ai, gente, isso aqui é para mim. Porque nós, espíritas, a gente é metido a entender de tudo. Porque, gente, mas pensa bem, o espiritismo tem explicação para tudo. Ele é o consolador, esclarece tudo, dá os porquês das coisas, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, qualquer problema as pessoas veem. Cristina, você que é espírita, como que vocês espíritas veem essa situação? Aí é lógico, espírita tem uma opinião formada sobre tudo, tá? Sobre quase tudo. E aí a gente vai ficando idoso, a gente acha que já é muito sábio e tudo a gente quer dar o nosso palpite, né? Mas temos que ter cuidado. Tá? Pelo menos ela alerta aqui. Livrai-me, Senhor, da verdadeira mania que tenho de querer consertar a vida de todos e de resolver todos os problemas do mundo. Isso é comum também na nossa idade. Tornai-me, Senhor, uma pessoa pensativa, mas não carrancuda, útil aos outros, mas nunca prepotente. Com o meu estoque de saber, parece uma pena que eu não empregue todo, mas vós sabeis, Senhor, que eu quero ter algumas amizades no fim da minha vida. E a gente que é metido a saber de tudo, a dar palpite, fica assim, muito inconveniente às vezes, né? Livrai minha mente, Senhor, do recital de detalhes sem fim. Fornecei asas ao meu pensamento para que eu vá diretamente ao assunto. Fechai meus lábios, Senhor, sobre minhas dores e moléstias. Elas estão aumentando, eu sei, e meu prazer em relatá-las todas está ficando mais gostoso com o correr dos anos. Que grande verdade. Peço a graça, Senhor, de ouvir com atenção as histórias das doenças dos outros. Ajudai-me a aturá-las com paciência. Olha, outro dia eu estava falando no meu grupo de WhatsApp das minhas amigas,
Outro dia eu falei, gente, isso aqui está precisando de um hospital geral, porque toda semana uma que está operando, uma que está internada, isso e aquilo, porque todas, né, na mesma idade, porque nós somos amigas desde a escola primária. Então, aquilo ali é um arsenal de remédios, de relatos, sabe? É terrível, mas é a pura verdade, né? Ensinai-me, Senhor, a gloriosa lição de que, ocasionalmente, é até possível que eu possa estar enganada, mas é só ocasionalmente, tá? Conservai-me, Senhor, razoavelmente bondosa. Eu não quero ser uma santa. Algumas santas são difíceis de se aturar. Mas uma velha ranzinza é uma das obras-primas do demônio. Ajudai-me, Senhor, a tirar da vida tudo que ela tem de bom. Tantas são as coisas boas e engraçadas que nos cercam que eu gostaria de não perder nenhuma delas. Amém. É isso aí, gente. Nós também. Que Deus nos ajude a ver todas as coisas boas que a vida tem, mesmo se nós estivermos doentes, com problemas, com dores, com achaques, né, com limitações. Sempre, enquanto nós estivermos vivos, nós teremos condições, né, de apreciar a beleza que existe, porque estamos sempre, como um dos autores disse aqui, de frente para o infinito, tá? Então, era sobre isso que a gente queria conversar. O assunto não está esgotado, naturalmente, porque essa é uma questão ainda, né, sobre a qual a gente está aprendendo muito, mas por hoje o nosso tempo já esgotou, tá? Faço oração? Então, tá. Então, para encerrar o nosso encontro de hoje, convido a todos os que estão aqui, os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, para unirmos os nossos corações e levarmos os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecendo, em primeiro lugar, por este momento em que nos sentimos envoltos numa onda de calor, de amizade, tratando de um assunto que afeta todos nós, não apenas nós que já atingimos a fase da velhice ou da terceira idade, como queiram, mas todos, porque todos passarão pela mesma experiência. Que saibamos aproveitar, Jesus, o conhecimento que a doutrina espírita nos traz a respeito da vida, a respeito da morte, a respeito do progresso, da vida eterna, para encararmos com naturalidade, resignação e grandeza esse processo em que há muitas perdas, há dores, mas ele é também permeado de fé e de esperança. Abençoa, Senhor, na noite de hoje, todas aquelas pessoas idosas que são sozinhas, que estão relegadas ao abandono, que não têm parentes ou amigos que as aconcheguem, que estejam perto delas, dando-lhes conforto e bem-estar. Que elas possam ter, pelo menos, o conforto da espiritualidade amiga, que seus anjos de guarda estejam sempre amparando-os. Muito obrigada, Senhor, por tudo o que nos tem acontecido, por esta casa espírita que abre suas portas generosas, acolhendo a todos nós. Proteja, Senhor, a diretoria e os trabalhadores dessa instituição, que ela permaneça sempre, sempre, Jesus, com as portas e janelas escancaradas, recebendo quantos precisem de uma palavra amiga, de um passe, de um esclarecimento, de um abraço. Obrigada, Senhor, que em seu nome, Mestre, em nome da direção espiritual desta casa, sobretudo em nome de Deus, que possamos, então, encerrar o nosso encontro desta noite. Graças a Deus.